Sinceramente, eu tô bem feliz, entendeu? Eu só vou perguntar uma coisa pra minha madrasta. Eu posso contar pelo menos seu apelido? É porque eu não quero contar seu nome porque é, o povo não vai na minha casa, né? O povo que tá assistindo. Eu nem posso contar o nome da minha cidade, né? O nome que eu. Do lugar que eu moro. Mas eu tô muito feliz. Até chorei antes de gravar esse vídeo. Por um motivo. Olha, eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê que eu tava chorando de felicidade e etc. Mas eu vou ter que contar algumas coisas que acontecem aqui em casa antes. Sempre que eu sinto algumas coisas, algumas coisas da crise, ou alguma crise, eu fico só na rede, deitado, só pra me levantar, só pra beber água e mijar, fazer xixi, né? No banheiro, no caso, né? E talvez comer e dormir. É porque isso me traumatizou e eu tenho medo de preocupação, muita preocupação com isso. Fora que às vezes eu tenho uns sonhos que são quase tudo escuros e é por isso que eu tenho medo também. Não sei porquê, mas eu tenho medo das coisas que eu não vejo e tal, etc. E também pelo fato de às vezes eu tenho uma crise durante o sonho e eu acordar sentindo crise. Como por exemplo ontem, é porque hoje é dia, deixa eu ver, 18 do, qual que é o nome mesmo? Dia 5 de 2025, né? Só pra contar o ano. Mas deixa eu contar. Basicamente eu desabafei sobre minha mãe, minha madrasta no caso, né? Contando umas coisas tanto pessoais, né? E tanto sobre a crise. Eu não saio de casa muitas das vezes, raramente. Eu não vou pra escola por dor de cabeça, porque todo dia eu tô dando dor de cabeça, eu não sei porquê. Mas ela me contou, né, sobre as coisas que eu tenho que fazer e tal, etc. Eu tenho que sair e tal, né? Até a médica falou também, né? Tal. E eu tenho um psicólogo. A questão é, eu contei sobre uma coisa que aconteceu, minha avó me contou, que ela decidiu que eu perguntei sobre uma coisa, que é tipo assim, minha avó e eu, né, somos crentes, né? Se você não é, tudo bem. Só escuta, por favor. E aí, eu contei, né, pra ela, que ela tava sentada aqui nessa rede aqui. Que mesmo eu sabendo que minha avó tinha mandado alguns áudios um tempo atrás, contando certas coisas da Bíblia e que eu não lia muitas das vezes, eu não leio, assim, raramente eu leio a Bíblia e escuto os hinos, hino, e mas eu perguntei o seguinte, né? Porque pelo fato de eu não sabia que áudio, que áudios
ela tava contando, a minha avó, aquelas histórias da Bíblia, já que tinha um montão de áudio. A questão é, eu contei uma pergunta, eu fiz uma pergunta pra ela, e ela decidiu contar uma coisa pra mim, tá ligado? E tipo, na minha conversa junto com ela, eu tava sentindo uma coisa no meu coração, sentindo vontade de sair do meu corpo, e com medo e preocupado de uma crise, e não queria me levantar. Mas eu perguntei pra ela, no momento que você tiver um tempo, após fazer umas coisas, você poderia contar uma história da Bíblia pra mim? E aí ela decidiu contar uma história pequena, porém que após ela contar, eu entendi agora o que Jesus e Deus e o Espírito Santo quer fazer. Basicamente é o seguinte, antes de eu contar, eu vou só contar uma coisa. Algum tempo atrás, né, minha avó disse em alguns áudios que Jesus e Deus falou pra ela que já tava fazendo umas coisas pra mim, entendeu? E muitas pessoas oravam pra mim, tá ligado? Que eu sabia. E aí, Dó, eu vou contar uma história, tá ligado? Pra vocês escutarem. Olha só, tinha uma menina que toda vez sangrava. Naquela época não tinha médicos que tinham uns remédios e toda vez sangravam, né? Todo dia e tal, desmaiava e etc. A questão ela tinha só 12 anos. Ela era predejada, ninguém gostava dela e ela tinha uma pele cinza. Só que quando ela escutou que Jesus estava na cidade dela e um montão de gente estava lá, né, para ver Jesus e tal, se tocar, né, pelo menos no vestido de Jesus, que aí se tocasse pelo menos na parte na roupa de Jesus, já na barraca, né, já ia ser curado as pessoas que tinham. Eu sei. É porque Lily tava contando umas coisas. Mas basicamente ela sofreu até os 12 anos, tá? Basicamente já. Só que. Seguinte. Depois de um certo tempo e tal, muitos anos e muitos dias se passaram e tal. Só que quando ela tinha isso e viu que Jesus estava na cidade dela, né? Ouviu? Ela foi lá e ela decidiu fazer uma coisa: ir até Jesus e tocar na roupa dele, ou pelo menos tocar nele pra ser curado, entendeu? E nada acontecer. Só que ela não andava, ela foi sofrendo e sofrendo. Ela não andava, ela tava rastejando. Ninguém viu ela até que ela tropeçou. Só que a mão dela tocou na roupa de Jesus. Jesus falou: quem me tocou? Um monte de gente perguntou: mas Senhor, todo mundo tá te tocando, por que você tá perguntando isso? É porque o toque foi diferente. Aí todo mundo que estava lá foi, tipo, ficar um pouco longe pra ver quem tocou em Jesus. Aí, de novo, quem me tocou?
Jesus perguntou. E aí, a menina falou isso aqui: fui eu, me perdoe. E aí, Jesus falou a seguinte coisa: eu vou pedir para Lídia falar o que Jesus falou. Jesus falou assim, Jesus falou assim: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E assim ela saiu curada. Até a pele e saúde Isso. foi curada. Inclusive ela tá ligando a ligação de pai. Então, bom, após ela contar essa história, eu vou contar sobre coisas. Eu não vou contar sobre o nome, mas eu vou contar sobre coisas que aconteceram na vida antes de eu conhecer ela e etc. Madrasta e etc. O pai do meu irmão mais novo e adotivo fez coisas ruins. Eu não vou contar porque é pessoal, mas ele quer sempre pegar o menino e nunca devolver. Então a gente meio que salvou ela dali. E ela contando isso, eu vou contar fez eu chorar de felicidade, entendeu? Que mesmo tendo um coração que tava afundando, eu perdi o medo depois de eu orar, fazer uma oração linda, que eu entendi que mesmo Jesus falando, né, e curar todas as pessoas que do bem, que é crente, etc., a gente tem que procurar eles, para quando achar e finalmente ser curado. Pois Jesus quer que a gente pelo menos tenha força e tente fazer aquilo, entendeu? Tanto Deus e tanto Jesus, entendeu? E Espírito Santo também. Inclusive eu vejo o Espírito Santo como se fosse um passarinho todo branco, entendeu? A questão eu fiz no momento que ela contou isso, eu chorei de felicidade, entendeu? Eu fiz uma oração linda. Eu pedi eu falei pra Jesus, Deus e Espírito Santo que eu arrependi de tudo que eu fiz de errado. E que eu não sei quanto tempo vai durar, que dia vai terminar, que dia eu não vou ter mais essa crise. Mas mesmo com medo, com preocupação e tal, me levante para eu viver minha vida, me dê coragem, me dê para fortalecer, né? Me dê forças, pois eu entendo agora que Jesus venha para cá no momento que eu tiver triste ou acontecer um bagulho meio estranho ou eu sentir mal ou a crise, entendeu? E pra eu tocar e dar um abraço em você. E eu te entendo agora, viu? Em nome de Jesus, de Papai do Céu e do Espírito Santo. Amém. E que depois de eu falar com minha madrasta, eu falei o seguinte: mesmo que as pessoas, os seres humanos, não virem um anjo, ela pode parecer, as pessoas podem se parecer, entendeu?
Então você foi um anjo pra mim. Eu disse pra minha madrasta. E foi isso, viu? Tchau. Boa vida pra vocês.